Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 33. Um banho. Os dias depois de mandar Perrin embora pareceram intermináveis para Rand, e as noites mais longas ainda. Ele se recolheu a seus aposentos e lá ficou, ordenando que as donzelas não permitissem a entrada de ninguém. Somente Nandera pôde adentrar as portas com sóis dourados para levar as refeições dele. A donzela magra e musculosa deitava a bandeja coberta. Listava a todos que tinham pedido para vê-lo e lançava um olhar de censura quando Rand repetia que não veria ninguém. Com frequência ele ouvia comentários reprovadores das donzelas do lado de fora, antes que ela fechasse a porta. Elas queriam que ele ouvisse, do contrário, usariam a linguagem de sinais. Mas se achavam que o tirariam do quarto alegando que ele estava de rabugice. As donzelas não compreendiam e talvez não compreendessem mesmo que ele explicasse. Se ele conseguisse explicar. Ele comia sem apetite e tentava ler, mas seus livros preferidos só o distraíam por algumas páginas, mesmo no início. Pelo menos uma vez por dia, embora tivesse prometido a si mesmo que não faria isso, ele erguia o pesado guarda-roupas de madeira escura, polida e marfim que havia em seu dormitório. Fazia-o flutuar com fluxos de ar e cuidadosamente desenredava as armadilhas que preparara e o espelho de brumas que fazia a parede parecer lisa, tudo invertido de modo que nenhum olho além dos dele pudesse enxergar. Ali, em um nicho aberto com o poder, jaziam duas estatuetas de pedra branca de cerca de um pé de altura, uma mulher e um homem, os dois em roubos fluidos, segurando com uma das mãos uma esfera translúcida de cristal acima da cabeça. Na noite em que pôs o exército em movimento em direção à ilha, Rand fora até Ruidian sozinho buscar aqueles Terangreal. Se precisasse deles, talvez não tivesse muito tempo. Fora o que ele dissera a si mesmo. Ele estendeu a mão para o homem barbado, o único do par que podia ser usado por um homem. Estendeu a mão e parou, trêmulo. Se um dedo o tocasse, ele tomaria posse de uma porção inimaginável do poder único. Com isso, ninguém poderia derrotá-lo. Ninguém o enfrentaria. Com isso, dissera Lanfir certa vez, ele poderia desafiar o Criador. É meu por direito, murmurava ele em todas as vezes, com a mão trêmula bem perto da estatueta. Meu. Eu sou o dragão renascido. E todas as vezes ele se forçava a recuar, tornando a urdir o espelho de brumas, tornando a urdir as armadilhas invisíveis, que transformariam em cinzas qualquer um que tentasse ultrapassá-las sem a chave. O imenso guarda-roupas flutuava em volta ao lugar, feito uma pluma. Ele era o dragão renascido. Mas seria isso bastante? Teria de ser. Eu sou o dragão renascido. Sussurrava ele às vezes para as paredes. E às vezes gritava com elas. Eu sou o dragão renascido. Em silêncio e aos berros, ele se enfurecia com os que se opunham a ele. Com os cegos idiotas que não enxergavam, e com os que se recusavam a enxergar, fosse por ambição, mesquinhez ou medo. Ele era o dragão renascido, a única esperança do mundo contra o tenebroso, e que a luz ajudasse o mundo. No entanto, sua ira e pensamentos sobre usar o Terangreal não passavam de tentativas de fugir de outras coisas, e Rand sabia disso. Sozinho, beliscava a comida, embora menos a cada dia, tentava ler, embora raramente, e tentava pegar no sono.
Isso ele tentava cada vez mais, conforme os dias se passavam, sem querer saber se o sol estava alto ou baixo. O sono vinha entrecortado e espasmódico, e o que o atormentava enquanto acordado também o perseguia em sonhos e o despertava cedo demais para que ele se sentisse descansado. Escudo algum era capaz de impedir o que já estava dentro dele. Ele tinha que enfrentar os abandonados e, cedo ou tarde, o próprio tenebroso. Ele tinha idiotas que lutavam contra ele ou fugiam, quando sua única esperança era segui-lo. Por que seus sonhos não o deixavam em paz? Havia um sonho específico do qual ele despertava sempre no início, e permanecia deitado, odiando a si mesmo, confuso com a falta de sono. Mas os outros... Ele merecia todos e sabia disso. Colava aéreo confrontava durante o sono, de rosto negro, o lenço que usara para se enforcar ainda enterrado na carne inchada do pescoço. Colava aéreo, silenciosa e acusativa, com todas as donzelas que haviam morrido por ele amontoadas atrás dela, encarando-o em fileiras silenciosas. Todas as mulheres que haviam morrido por causa dele. Ele conhecia cada rosto tão bem quanto o próprio, e todos os nomes, exceto um. Desses sonhos, ele acordava chorando. Centenas de vezes ele arrastou o Perrin pelo grande salão do sol, e centenas de vezes foi arrebatado pelo medo e pela fúria fulgurantes. Centenas de vezes ele matou o Perrin em seus sonhos, e acordou com os próprios gritos. Por que o homem escolhera as prisioneiras Aes Sedai para usar como argumento? Randy tentava não pensar nelas. Desde o início fizeram o possível para ignorar sua existência. Elas eram perigosas demais para serem mantidas por muito tempo como prisioneiras, e ele não tinha ideia do que fazer com elas. Elas o assustavam. Às vezes ele sonhava que estava outra vez amarrado dentro do baú, com Galina, Erian, Caterine e as outras tirando-o de lá para espancá-lo. Sonhava e acordava soluçando, mesmo depois de se convencer de que tinha os olhos abertos e estava livre. Elas o assustavam porque Randy temia acabar cedendo ao medo e à raiva e depois... Ele tentava não pensar no que poderia fazer depois, mas às vezes sonhava e acordava trêmulo, suando frio. Não faria isso. Não importava o que tivesse de fazer, não faria isso. Em sonhos, ele reuniu os Ashaman para atacar a Torre Branca e punir Elaida. Saltava de um portão tomado de Saidin em uma ira justificada, e descobria que a carta de Alviarin tinha sido mentira, e a havia parado ao lado de Elaida. Via Egwene ao lado dela também, e Ninaeve e até Elaine, todas com cara de Aes Sedai, pois ele era muito perigoso para ficar à solta. Observava os Ashaman serem destruídos por mulheres que haviam estudado o poder único por anos e anos, não apenas alguns meses de tutoria intensiva. E desses sonhos ele só acordava depois que cada homem de casaco preto estava morto, e ele se via enfrentando o poder das Aes Sedai sozinho. Sozinho. Repetidas vezes, Cadsuane falava sobre homens loucos ouvindo vozes, até que ele se encolhia como se estivesse recebendo chicotadas. Ele se retraía durante o sono quando ela aparecia. Em sonhos e acordado, ele chamava por Lewis Terry, gritava com ele, berrava por ele, e apenas o silêncio respondia. Sozinho. Aquele pequeno nó de sensações e emoções no fundo de sua mente, a sensação do quase toque de Alana iam, lentamente, trazendo conforto. De muitas formas, isso o assustava mais do que tudo. Na quarta manhã, ele acordou grogue depois de um sonho com a Torre Branca, erguendo a mão e protegendo os olhos ressecados do que parecia uma labareda forjada por Saidar. Partículas de pó cintilavam à luz do sol, adentrando pela janela e tocando sua cama de grandiosas colunas quadradas de madeira negra marchetada com marfim. Todas as peças do mobiliário do quarto eram de madeira negra polida e marfim, quadradas, austeras e pesadas, combinando com seu humor. Por um instante ele permaneceu deitado, mas, caso o sono retornasse, traria apenas mais um sonho. Está ele, Osterry?
pensou ele, sem esperança de resposta. Então levantou-se, cansado, ajeitando o casaco amarrotado. Não trocava de roupa desde que se trancara ali. Ao cambalear até a antessala, a princípio Randy achou que estivesse sonhando outra vez. O sonho que sempre o fazia acordar sobressaltado, envergonhado, culpado e nauseado. Mas me ergueu a cabeça e o encarou de uma das altas cadeiras douradas, com um livro encadernado em couro apoiado nos joelhos, e ele não acordou. O rosto emoldurado por cachos negros, os grandes olhos grandes e escuros, tão atentos, que ele quase sentia seu toque. A calça de seda verde brocada era bem justa ao corpo, feito uma segunda pele, e o casaco de seda idêntica estava aberto, revelando uma blusa cor de creme que subia e descia, acompanhando a respiração dela. Randy rezou para acordar. Não tinha sido o medo, a raiva ou a culpa em relação a Colavaeri, nem o sumiço de Lewis Terry que o levaram a se isolar. Vai haver uma espécie de banquete daqui a 4 dias, à meia-lua, disse ela animada. Estão chamando de dia do arrependimento, por algum motivo, mas vai ter dança. Dança lenta, pelo que ouvi, mas qualquer dança é melhor que nada. Com cuidado, ela enfiou uma tira de couro no livro e a apoiou no chão ao seu lado. Dá o tempo certinho de mandar aprontar um vestido, se eu puser a costureira para trabalhar hoje mesmo. Quer dizer, se você tiver a intenção de dançar comigo. Randy desviou o olhar, que caiu em uma bandeja coberta por um pano ao lado das portas compridas. Só de pensar em comida seu estômago embrulhava. A função de Nandeira era não permitir a entrada de ninguém que ela queimasse, muito menos de mim. Ela não a mencionara nominalmente, mas dissera a ninguém. Eu não sei o que dizer. Pastor, você está parecendo que saiu da boca de um leão. Agora entendo por que a Alana anda tão nervosa, embora não imagine como ela sabia. Ela praticamente me implorou para conversar com você, depois que as donzelas a mandaram embora pela 5ª vez. Nandeira não teria me deixado entrar se não estivesse toda nervosa por você não estar comendo. E mesmo assim eu tive que implorar um pouco. Você está me devendo, pastorzinho. Randy se retraiu. Teve lampejos de si mesmo rasgando as roupas delas, partindo para cima como uma fera irracional. Devia mais a ela do que jamais poderia pagar. Correndo a mão pelos cabelos, obrigou-se a encarar-me. Ela havia erguido os pés de modo que estava sentada de pernas cruzadas, com os punhos apoiados nos joelhos. Como podia olhá-lo com tanta calma? O que eu fiz foi indesculpável. Se houvesse alguma justiça, eu iria para a forca. Se pudesse, eu mesmo poria a corda em volta do pescoço. Eu poria, eu juro. As palavras tinham um gosto amargo. Ele era o dragão renascido, e ela teria de esperar pela justiça até a última batalha. Ele fora um tolo por querer sobreviver a Tarmongaidon. Não merecia. Do que você está falando, pastor? Perguntou ela devagar. Estou falando do que fiz a você, grunhiu ele. Como podia ter feito aquilo a qualquer pessoa, mas principalmente a ela? Eu sei o quanto é difícil para você ficar no mesmo ambiente que eu. Como ele podia se lembrar tão vividamente de seu toque macio, da sua pele de seda? Depois de lhe arrancar as roupas. Eu nunca pensei que fosse um animal, um monstro. Mas ele era. Tinha nojo de si mesmo pelo que havia feito, e mais nojo ainda por querer fazer de novo. A única justificativa que eu tenho é a loucura. Katsune tem razão. Eu ouvi vozes mesmo. A voz de Lewis Terry, pensei. Você pode... Não, eu não tenho direito de pedir que você me perdoe. Mas você precisa saber o quanto eu lamento-me. Ele lamentava, e suas mãos ansiavam por percorrer aquelas costas nuas até os quadris. Ele era um monstro. Lamento muito mesmo. Saiba disso, pelo menos.
Ela ficou sentada imóvel, encarando-o como se fosse a primeira vez. Agora poderia parar de fingir. Agora poderia dizer o que realmente achava dele, e por mais vil que fosse, não teria nem metade da vileza merecida. Então é por isso que você anda me evitando, concluiu ela. Escute aqui, seu cara de pau da cabeça oca. Eu estava prestes a me acabar de chorar depois de ver tantas mortes, e você estava na mesma situação pela mesma razão. O que fizemos, meu cordeirinho inocente, foi consolar um ao outro. Amigos se consolam em momentos assim. Feche essa boca, seu descabelado de 2 rios. Oh, queria uma amiga dessas. Ele fechou, mas apenas para engolir em seco. Achou que seus olhos cairiam bem no meio das pedras do chão. Quase gaguejou ao falar. Consolar? Mim, se o círculo das mulheres lá de casa nos ouvisse chamar o que nós fizemos de consolar, fariam fila para arrancar nosso couro, mesmo que tivéssemos 50 anos. Pelo menos agora somos nós em vez de eu, disse ela, séria. Ela se levantou devagar e se aproximou dele, brandindo o dedo em riste. Você acha que eu sou um bibelô, fazendeiro? Acha que sou imbecil demais para avisar caso não queira o seu toque? Acha que eu não seria capaz de deixar isso claro? Com a mão livre, ela tirou uma adaga de dentro do casaco, fez um floreio e guardou-a de volta sem reduzir a torrente de palavras. Eu me lembro de ter rasgado a sua camisa, porque você não conseguiu tirá-la rápido o bastante para mim. Caramba! Era esse tanto que eu queria estar nos seus braços. Eu fiz com você o que jamais tinha feito com outro homem. E não pense que foi por falta de tentação. E você disse que fez tudo sozinho, como se eu nem sequer estivesse ali. Randy sentiu as panturrilhas roçarem uma cadeira e percebeu que estava andando para trás. Min o encarava de senho franzido. Acho que não gosto de ver você me olhando de cima agora. De repente, ela chutou com força a canela de Randy, cravou as mãos em seu peito e lhe deu um empurrão. Ele tombou na cadeira com tanta força que quase caiu de costas. Os cachos de Min balançaram quando ela sacudiu a cabeça e ajeitou o casaco de brocados. Pode até ser que seja assim, Min, mas... É assim que é, pastor, interrompeu ela com firmeza. E se você tornar a me desdizer, é melhor chamar as donzelas e canalizar tudo o que conseguir, pois eu vou te chutar de um lado para o outro, deste quarto até você chorar por misericórdia. Você tem que fazer a barba e tomar um banho. Randy respirou fundo. Perry tinha um casamento tão sereno, com uma esposa sorridente e delicada. Por que ele era sempre atraído por mulheres que faziam sua cabeça girar feito um peão? Se pelo menos ele soubesse 1/10 do que Matt sabia sobre mulheres, poderia responder aquilo tudo. Mas a única coisa que conseguiu fazer foi seguir balbuciando. Seja como for, disse ele com cautela. Só tem uma coisa que eu posso fazer. E o que seria? Ela cruzou os braços, irritada, e começou a bater o pé no chão com indignação. Mas ele sabia que era a coisa certa a fazer. Mandar você embora. Da mesma forma que mandar Elaine à vienda. Se eu tivesse algum autocontrole, não teria. O pé de mim começou a bater no chão com mais força. Talvez fosse melhor deixar aquele assunto de lado. Consolando? Luz. Mim. Qualquer pessoa perto de mim corre perigo. Os abandonados não são os únicos que machucariam pessoas próximas a mim apenas para me atingir. E agora também tem eu mesmo. Já não sou capaz de controlar meu próprio temperamento. Mim. Eu quase matei Perry. Kazuene tinha razão. Eu estou enlouquecendo, eu já enlouqueci. Tenho que mandar você embora para que fique em segurança. Quem é essa Kazuene? Perguntou ela com tanta calma, que ele se assustou ao perceber que o pé dela ainda batia no chão. Alana mencionou este nome como se ela fosse a irmã do Criador. Não, não me diga. Eu não ligo a mínima.
Não que ela tivesse lhe dado a menor chance de dizer qualquer coisa. Também não estou nem aí para Perrin. Você nunca me machucaria, assim como não machucaria ele. Acho que aquela enorme briga pública de vocês dois foi a maior farsa. E é isso que acho. Eu não ligo para o seu temperamento. Não me importa se está louco. Você não pode estar muito louco, do contrário, não estaria se preocupando tanto com isso. O que me importa é. Ela se inclinou até que aqueles olhos enormes e muito escuros estivessem nivelados com os dele, bem perto. E de repente, eles brilharam tão furiosamente que Randy agarrou Saidin, pronto para se defender. Me mandar embora para eu ficar segura? Rosnou ela. Como você ousa? Que direito você acha que tem para me mandar a qualquer lugar? Você precisa de mim, Randy Altor. Se eu te contasse metade das visões que tenho com você, seu cabelo ia se arrepiar e cair. Que audácia! Você deixa as donzelas enfrentarem o risco que quiserem e quer me mandar embora como se eu fosse uma criança? Eu não amo as donzelas. Flutuando no fundo do vazio desprovido de emoção, ele ouviu as palavras saírem de sua boca, e o choque estilhaçou nada e dispersou Saidin. Bom, disse Min, pertigando-se. Um sorrisinho ressaltou-se às curvas de seus lábios. Pelo menos isso já está resolvido. E sentou-se em seu colo. Min dissera que ele nunca machucaria a Perry nem a ela, mas Randy tinha de machucá-la agora. Era preciso, para seu próprio bem. Eu amo Elaine também, disse brutalmente. E a Vienda. Está vendo que sou? Por alguma razão, isso não pareceu desconcertá-la nem um pouco. Roark ama mais de uma mulher, respondeu ela. Seu sorriso tinha uma serenidade quase de Aes Sedai. Bael também, e eu nunca vi nenhum chifre de Trolloc em nenhum dos dois. Não, Randy, você me ama e não pode desdizer isso. Eu devia te dar uma coça pelo que fez comigo, mas... Para a sua informação, eu também te amo. O sorriso desapareceu em uma carranca de conflito interno, até que, por fim, ela suspirou. A vida seria muito mais fácil se minhas tias não tivessem me criado para ser justa, resmungou ela. E, para ser justa, Randy, preciso dizer que Elaine ama você também. E a Vienda. Se as duas esposas de Mandelain podem amá-lo, acredito que 3 mulheres possam amar você. Mas eu estou aqui e se você tentar me mandar embora, vou me amarrar à sua perna. Ela franziu o nariz. Bom, quando você voltar a tomar banho de todo modo. Mas eu não vou embora, não importa o que aconteça. Feito um peão, a cabeça dele girou. Você me ama? Perguntou ele, incrédulo. Como é que você sabe o que Elaine sente? Como é que sabe alguma coisa sobre a Vienda? Luz. Mandelain pode fazer o que quiser, Min. Eu não sou a Yael. Ele franziu o senho. Que história é essa de você não me contar metade das suas visões? Achei que você me contasse tudo. E eu vou, sim, mandar você para um lugar seguro. E pare de torcer o nariz desse jeito. Eu não estou fedendo. Ele ergueu a mão que coçava debaixo do casaco. A sobrancelha arqueada de mim lhe disse tudo, mas naturalmente a língua também precisava se pronunciar. Você ousa falar nesse tom? Como se não acreditasse? De repente, a voz dela começou a subir de tom, e ela cravou o dedo no peito dele, como se quisesse furá-lo. Acha que eu iria para a cama com um homem que não amasse? Você acha? Ou talvez não se considere digno de ser amado. É isso? Ela soltou um grunhido que mais pareceu um miado indignado. Então eu sou uma mocinha namoradeira sem juízo na cabeça que se apaixonou por um grosseirão imprestável, é isso? Você fica aí sentado, boquiaberto, feito um boi doente, e difama minha inteligência, meu gosto, meu... Se você não ficar quieto e falar coisa com coisa, eu vou lhe dar uma palmada na bunda, eu juro, grunhiu ele. A frase saiu do nada, das noites em claro e da confusão, mas antes que ele pudesse começar a formular um pedido de desculpas, ela sorriu. A mulher sorriu.
Pelo menos parou de se lamuriar, disse ela. Nunca choramingue, Randy. Não combina com você. Agora, bom, quer que eu fale coisa com coisa? Eu te amo e não vou embora. Se você tentar me mandar embora, eu conto as donzelas que você me desonrou e depois me largou. Vou contar para todo mundo que queira ouvir. Eu vou. Ele ergueu a mão direita e analisou a palma aberta, onde a marca da garça era bem nítida. Depois olhou para ela. Minha encarou a mão dele, receosa. Depois se remexeu no colo dele e deliberadamente ignorou tudo, exceto seu rosto. Eu não vou embora, Randy, disse ela baixinho. Você precisa de mim. Como é que você consegue? Ele suspirou, se recostando na cadeira. Mesmo quando me vira de cabeça para baixo, você faz todas as minhas preocupações diminuírem. Min deu uma fungada. Você precisa de uns sacolejos mais frequentes. Me conte, essa avianda. Imagino que não haja chance dela ser magricela e cheia de cicatrizes, feito Nandeira. Ele riu a contragosto. Luz. Quanto tempo fazia que não ria com prazer. Min, eu diria que ela é tão bonita quanto você, mas como é possível comparar duas alvoradas? Por um instante, ela o encarou com um sorrisinho, como se não soubesse ao certo se ficava surpresa ou encantada. Você é um homem muito perigoso, Randy Altor, murmurou ela, inclinando-se devagar. Ele achou que poderia mergulhar nos olhos dela e se perder. Todas as outras vezes em que ela se sentou no colo dele e o beijou, todas as vezes que ele pensou que ela estava apenas provocando um rapaz interior, ele quase enlouqueceu de vontade de beijá-la para sempre. Pois bem, se ela o beijasse de novo agora. Tomando-a com firmeza pelos braços, Randy se levantou e a pôs de pé. Ele a amava e era recíproco. Mas ele precisava lembrar que desejava beijar Elaine para sempre quando pensava nela, e a Avienda também. Não importava o que me dissesse sobre Huark ou qualquer homem a Ial. Ela tinha feito um péssimo negócio ao se apaixonar por ele. Você disse metade de mim, ele disse baixinho. Sobre quais visões você não me contou? Ela ergueu os olhos e encarou com uma expressão que parecia frustração, mas claro que não poderia ser. Você está apaixonada pelo dragão renascido, Min Farshaw, resmungou ela. E é melhor se lembrar disso. Melhor você lembrar também, Randy, acrescentou ela, afastando-se. Ele a soltou com relutância, com avidez. Não sabia bem qual das duas coisas. Você voltou para Cairhien faz menos de uma semana, e ainda não fez nada a respeito do povo do mar. Belen achou que você ia esperar demais. Ela me deixou uma carta pedindo que eu continue a lembrar você. Só que você não me deixava. Bom, deixe isso pra lá. Belen acha que eles são importantes para você, de alguma forma. Diz que você é a realização de algumas profecias deles. Eu sei de tudo isso, Min. Ele pensara em deixar o povo do mar de fora de toda a sua confusão. Não havia menção a eles nas profecias do dragão, até onde sabia. Mas se ele ia deixar que Min ficasse por perto, que ela se arriscasse aos perigos. Ela tinha vencido, Randy percebeu. Ele vira Elaine ir embora com o coração despedaçado. Vira a Avienda ir embora com 1000 nós na garganta. Não podia fazer isso outra vez. Min ainda estava esperando. Eu vou até o navio deles. Vou hoje. O povo do mar pode jurar lealdade ao dragão renascido em toda a sua glória. Imagino que nunca houve chance de darem outra coisa. Ou eles estão comigo ou contra mim. É sempre assim, ao que parece. Você vai me contar sobre essas visões agora? Randy, você deveria estudar os costumes deles antes de... As visões? Ela cruzou os braços e franziu o senho para ele. Mordeu o lábio e olhou para a porta, carrancuda. Balançou a cabeça e resmungou qualquer coisa baixinho. Só tem uma, na verdade, disse ela por fim. Eu estava exagerando. Eu vi você e um outro homem.
Não consegui distinguir os rostos, mas sei que um era você. Vocês se tocaram e pareceram se fundir um com o outro e... Ela apertou a boca em uma expressão preocupada e prosseguiu em voz baixa. Eu não sei o que isso significa, Randy. A não ser que um de vocês morre e o outro não. Eu... Está rindo de quê? Não é brincadeira, Randy. Eu não sei qual de vocês dois morre. Eu estou rindo porque você me deu uma notícia ótima, respondeu ele, tocando-lhe a bochecha. O outro só podia ser Lewis Terry. Eu não estou simplesmente louco ouvindo vozes, pensou ele exultante. Um vivia e o outro morria. Mas já fazia muito tempo que Randy sabia que morreria. Pelo menos não estava louco. Ou não tanto quanto temia. Ainda havia o temperamento incontrolável. Veja, eu... De súbito ele percebeu que já não estava apenas tocando a bochecha dela, e sim envolvendo todo o seu rosto com as duas mãos. Ele as afastou como se estivessem queimando. Min franziu os lábios e lançou a ele um olhar reprovador, mas Randy não se aproveitaria dela. Não seria justo. Por sorte, seu estômago roncou alto. Preciso comer alguma coisa, já que vou ver o povo do mar. Eu vi uma bandeja. Min emitiu um som que foi mais uma risada que um bufar, mas no instante seguinte estava arrumando em direção às grandes portas. Você precisa de um banho, já que vai ver o povo do mar. Nandera ficou contentíssima, assentindo com entusiasmo e mandando as donzelas para todos os lados. No entanto, inclinou-se para mim e disse: Eu devia ter deixado você entrar no primeiro dia. Queria dar um chute nele, mas isso não se faz. Chutar o cara carne. Pelo tom dela, deveria ter sido feito. Ela falou baixo, porém não tão baixo que ele não pudesse ouvir. Randy tinha certeza de que foi deliberado. O olhar dela foi penetrante demais para que não fosse. As próprias donzelas arrastaram para dentro a imensa banheira de cobre, conversando na linguagem de sinais assim que a sentaram, rindo, e empolgadas demais para deixar que os serviçais do Palácio do Sol fizessem o serviço, ou que trouxesse os vários baldes de água quente também. Randy teve dificuldade até em tirar a própria roupa. Inclusive, teve dificuldade em se lavar sozinho, e não escapou de ter Nandera lhe esfregando os cabelos. A loira Somar e a ruiva Enaila insistiram em barbeá-lo, enquanto Randy permanecia sentado na banheira com água até o peito, tão concentradas que pareciam temer acabar lhe cortando a garganta. Ele já havia se acostumado com aquilo, depois das muitas vezes em que elas se recusaram a deixá-lo manusear o pincel e a lâmina sozinho. Estava acostumado com a presença das donzelas a observá-lo, oferecendo-se para esfregar suas costas ou os pés, as mãos se remexendo em conversas silenciosas, e ainda bastante escandalizadas em ver alguém sentado dentro d'água. Pelo menos ele conseguiu se livrar de algumas, mandando-as cumprir algumas ordens. Não estava acostumado, era comum, sentar de pernas cruzadas na cama, com o queixo apoiado nas mãos, observando a coisa toda com fascinação evidente. Em meio à confusão de donzelas, ele só percebeu a presença dela quando já estava nu, e naquele momento só o que havia a fazer era sentar-se o mais depressa possível, derramando água pelos lados da banheira. Min teria se saído muito bem como donzela. Falava sobre ele com as donzelas muito abertamente, sem enrubescer. Era ele quem estava vermelho. Pois é, ele é muito modesto, disse ela, concordando com Malindari, uma mulher mais rechonchuda que a maioria das donzelas, com os cabelos mais escuros que Randy já vira em um aiel. A modéstia é a coroa de louros de um homem. Malindari assentiu sombriamente, mas Min ostentava um sorriso de orelha a orelha. Ah, não, Domeille. Seria uma pena estragar um rosto tão bonito com uma cicatriz. Domeille, mais grisalha do que Nandera, mais magra e com o queixo proeminente, insistiu que ele não era tão bonito sem uma cicatriz para ressaltar o tanto da beleza que tinha. Palavras dela. O resto foi pior. As donzelas sempre pareciam gostar de deixar Randy corado. Min com certeza gostava. Cedo ou tarde você vai ter que se secar, Randy, disse ela,
segurando com as 2 mãos uma comprida toalha branca. Estava parada a uns bons 3 passos da banheira, e as donzelas tinham todas recuado, formando um círculo para observá-los. O sorriso de mim era tão inocente que qualquer magistrado a teria considerado culpada só por conta disso. Venha se secar, Randy. Ele jamais se sentira tão aliviado em vestir roupas na vida. Àquela altura, todas as suas ordens haviam sido cumpridas e tudo estava pronto. Randy Altor podia até ter sido aniquilado dentro de uma banheira, mas o dragão renascido veria o povo do mar em uma elegância que os faria mergulhar em reverências.